Oi pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar nossas atividades de forma online. Tá? A gente sabe que não é a situação ideal, mas frente a tudo que está acontecendo, enfim, vamos tentar, enfim, da melhor maneira possível, né, contornar essa situação. Tá? Então já está disponível para vocês no portal os dois arquivos referentes ao módulo 2, que é de polímeros. Tá? Também já coloquei as atividades com relação à ficha de metais e à ficha de polímeros. Então, na última aula, a gente passou as informações com relação a essa ficha. Está tudo disponível para vocês lá. Tá? Também foi criada uma comunidade específica para materiais e processos. Então, está aberto um fórum. Vocês podem colocar lá dúvidas, questionamentos, ou até mesmo contribuir com materiais, enfim, tá? A ideia é que a gente tenha esse canal aberto aí neste período para conseguir, enfim, né, trabalhar esses conteúdos, tá? Mas eu preciso, assim, digamos assim, que todos se empenhem também, né, e interajam com esses materiais, com essas ferramentas aí. Então, assim, primeiramente eu gostaria que vocês lessem esses dois materiais de polímeros e depois complementassem com os vídeos que eu vou colocar para vocês, tá? Então, a ideia é fazer como a gente trabalha na aula. Então, tendo algumas explanações gerais, né, trazendo, enfim, né, questionamentos, contribuições e sempre ter exemplos práticos, né, para a gente tentar, enfim, né, visualizar melhor, enfim, né, essas características dos materiais, essas aplicações, né, tentar pelo menos assim entender de forma geral como é que acontecem os processos, tá? E vamos trabalhando, enfim, dessa forma. Bueno, minha gente, tá? Então desculpa também que eu tô com um pouco de dor de garganta, não tô com coronavírus, tá? Graças a Deus, mas enfim, né? Tá? Vou tentar assim explicar e colocar algumas questões de maneira, enfim, mais gerais para vocês aí, tá? Então, pegando nosso material de polímeros, tá? Então, inicialmente eu trouxe um pouquinho sobre essas características desta família específica, tá? Então, acho que a primeira coisa a ressaltar para vocês é essa condição plástica, tá? Então, na verdade, a gente chama os polímeros de plásticos justamente por esta característica, tá? Então, quando eu falo plástico, eu estou dizendo que esse material ele é capaz de ser moldado, tá? Existem outros materiais que também vão apresentar essa característica em determinado momento de um processo de fabricação, só que eles não vão ser, enfim, desta família de plásticos, tá? Ou desta família de polímeros. Então, por isso que eu tenho que ter um certo cuidado ao utilizar, enfim, né, este termo plástico, tá? Quando eu estiver me referindo, enfim, né, a esses materiais. Muito bem, tá? Logo abaixo eu coloquei as propriedades, tá, gente? Eu não vou ficar lendo tudo, até para não ficar o vídeo muito extenso, ficar muito chato para vocês, mas pelo menos fazer alguns apontamentos, tá? Então ali tem a questão do peso, então os plásticos são muito leves, a gente pode falar isso de maneira geral, tá? Com relação à fabricação e processamento, tem um baixo ponto de fusão, tá? Então se a gente for comparar lá com os materiais metálicos, né, a gente tinha pontos de fusão distintos, tá? Isso dificulta, enfim, até o tipo de processo que eu for escolher para poder, enfim, né, produzir determinado material, produto, enfim, né? Tá? Com relação à condução elétrica, tá? Basicamente eles são maus condutores, tá? Da mesma forma a condução térmica, tá? Resistência química, então eles são pouco suscetíveis à corrosão se a gente comparar com os materiais metálicos, né? Que, enfim, né, tem essa possibilidade de oxidar. No entanto, tá? Com relação, enfim, a alguns solventes como a gasolina, eles podem causar, enfim, algum tipo de deterioração do material, tá? Que mais? Então a porosidade também é outra possibilidade. Então a gente consegue aí trabalhar com uma série de produtos específicos como filtros, tá? Porque eles basicamente vão se aproveitar dessa característica de alta permeabilidade a gases dos materiais poliméricos, tá? Tem a questão de amortecimento, então
para conseguir, enfim, né, reduzir a questão do ruído. Então, algumas engrenagens, né, quando é necessário, enfim, né, esse tipo de característica. A instabilidade dimensional, tá? Então, os plásticos são suscetíveis a empenamento, rachaduras, a deformação por fluência, tá? Como eu falei antes, né, então os plásticos estão sujeitos à deterioração, enfim, né, principalmente quando tu expor eles, né, ao sol, enfim, ao ar, né, pode ser atacados também por agentes externos, tá? Então, na verdade, se a gente for observar essa característica, tá, ela vai estar mais presente principalmente nos termofixos, né? Depois mais adiante a gente vai falar, né, sobre as famílias ali, né, os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros, mas assim a gente consegue de maneira geral já destacar, né, essa questão na família dos termofixos, tá? A questão do odor, então alguns são bem fedorentos, desculpa o termo, mas é isso mesmo, né, principalmente quando estiver processando os materiais, tá? Eles não possuem assim uma excelente resistência mecânica, tá? Mas eles têm uma boa flexibilidade, então que vai acabar compensando essa questão, tá? E eu acho que outra questão importante é basicamente tu conseguir otimizar as propriedades. Então agora nos materiais aí, né? Agora não me lembro se eu coloquei no primeiro ou no segunda parte, mas eu coloquei uma série de aditivos, né, que podem ser utilizados, enfim, na indústria aí, né, de forma geral, para tentar melhorar essas propriedades dos materiais poliméricos, tá, gente? Então aí depois a gente vai olhar de forma mais específica, tá? Bueno, tá? Falando um pouquinho da parte histórica, gente, tá? Então assim, coloquei algumas informações para vocês, depois vai ter alguns vídeos para poder complementar, como eu disse antes. Então assim, a gente tem ali a parquesina, que foi um dos primeiros materiais, né, poliméricos, tá? Então depois enfim, seguiu, enfim, sendo estudado, daí chegou-se, por exemplo, no celuloide, tá? Então o celuloide, enfim, tinha um problema com relação à inflamabilidade, tá? Então é um material, enfim, muito propenso, né, a pegar fogo. Então depois ele foi sendo substituído por outros materiais, enfim, né? E aí nós vamos chegar, por exemplo, na baquelite, tá? Que é um outro polímero aí, né, que era muito utilizado, e principalmente a partir da década de, vamos dizer assim, de 30, 40, ali mais ou menos, né, para poder ser aplicado então em equipamentos elétricos, carcaças de eletrodomésticos, enfim, né, e já na década de 50, enfim, né, ele acabou sendo substituído, principalmente por questões mais estéticas, porque ele tem assim uma cor muito específica, né, um tom meio marronzado, digamos assim, né, tá? Então isso acaba depois interferindo, né, na cor final dos produtos, tá? Então depois eu coloquei ali, né, alguma informação com relação às datas. Então ali tem o celofane, tem o PVC, o polietileno, o teflon, o nylon, enfim, né? Então materiais que foram surgindo aí, né, tá? Dá para falar assim de forma geral que a partir da década de 50, então, onde vai ter o boom aí dos polímeros, tá? Então, aí eles vão, digamos assim, né, a partir até do acesso ao petróleo, né, que, enfim, né, teve um consumo decorrente, aí, principalmente a partir dessa década, tá? Então, os plásticos vão acabar, digamos assim, se inserindo de forma geral aí na indústria, tá? Então, até pela questão financeira também aí, né? Então, isso começou basicamente a partir dessa questão aí, né? Tá? Então assim, qual que é a relação dos polímeros com o petróleo? O petróleo basicamente então vai ser a nossa matéria-prima básica, tá? Do petróleo eu vou obter então o nafta, tá? O nafta então que é esse destilado do petróleo aí, né? Que vai me permitir então eu gerar essa matéria-prima, né, digamos assim, básica para a indústria química, e aí enfim eu processar diversos tipos de polímeros, tá? Eu coloquei essa figura aqui mais de forma ilustrativa, tá, para vocês terem uma ideia, né, como isso funciona, tá?
Tem uma parte ali que vai para a produção de diesel e óleo, enfim, né, tem outras para outras aplicações de forma mais específicas, tá? Mas assim, uma grande parcela está vindo aqui para a indústria química, tá? Dá para dizer assim, né? Deixa eu ver o que mais, minha gente. Os polímeros então são produzidos a partir da síntese química, que são basicamente as nossas reações de polimerização, tá? Então, na verdade o nome também vem daí, tá, gente? Então, polímeros, polimerização. Então, essa reação basicamente vai partir de um monômero, tá? Então, seja ele o carbono, hidrogênio, enfim, pode ter outras opções aqui, como oxigênio, nitrogênio, enxofre, enfim, né? Tá? E aí depois eu vou conseguir até classificar o tipo de reação de polimerização, enfim, né? Tá? A partir, enfim, de como que vai se desencadear esse processo, enfim, né? E também a partir de que monômero isso vai acontecer, tá? Então, minha gente, né? Falando um pouquinho então sobre os monômeros, né, que eu estava introduzindo ali, né? Eu tenho uma série de meros, né, ou esses monômeros, então, né, daí que sai o nome, tá? E basicamente eles são esta matéria-prima básica para a produção, enfim, dos materiais poliméricos. Dependendo, enfim, tá, do número de vezes que eu tiver a repetição então desse monômero, tá, eu vou dizer que eu tenho então um determinado grau de polimerização, tá? Então, fazendo uma avaliação, enfim, né, destes compostos, tá, eu vou dizer então se eles, enfim, né, são materiais produzidos, tá, a partir de homopolímeros ou através de copolímeros. Para conseguir, enfim, ter esse entendimento, né, homopolímeros vão ser aqueles que vão ser produzidos a partir de um tipo de mero, ou seja, um monômero apenas, tá? Ou aqueles que vão ser produzidos a partir de meros distintos, que são os copolímeros, tá? Depois, é claro, né, gente, eu posso, enfim, né, avaliar, né, os tipos de reações que eu vou ter presente. Reações de adição ou reações de condensação, tá? Então, mais adiante aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, minha gente? Então, vamos começar com o PVC para tentar entender isso. Não se assustem aí com essa parte química, né, gente? É mais para tentar, assim, materializar para vocês, né, como isso acontece de forma mais direta, tá? Então, no exemplo do PVC, gente, nós temos um mero que é o cloreto de vinila. Muito bem, tá? Tá aqui representado, né, o nosso cloreto de vinila, tá? E aí eu vou ter N, que é o número de repetições, tá, deste monômero cloreto de vinila, tá? E eu vou ter como catalisador aqui o peróxido de benzoíla. Esse é o meu catalisador, tá? Então, através, enfim, desta ação aqui, né, eu vou conseguir obter então o policloreto de vinila, tá? Ou seja, tá, gente, eu estou produzindo neste caso uma reação de adição, tá? Por que isso? Porque eu estou aderindo aqui, né, diversas moléculas, né, desse meu mero aqui que é o cloreto de vinila. Logo vai ser o policloreto de vinila. Tá? Lembrando, né, o Nzinho aqui para mim, tá? E é o número de vezes que essa molécula vai se repetir, tá? Então, logo abaixo aqui eu coloquei uma breve descrição. Então, ó, o N representa o grau de polimerização, né? Então, enquanto o peróxido de benzoíla atua como catalisador. Muito bem, né? Tá? Então, basicamente, esse aqui é um exemplo então de reação de adição, gente. Então, eu estou adicionando, aderindo, enfim, aqui, né, o meu cloreto de vinila para poder obter o policloreto de vinila, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, né? Tô tentando, né, minha gente? Na reação, então, de condensação, tá? Ou policondensação, tá? Eu vou ter sempre um produto secundário, né?
Vamos voltar ao exemplo do PVC aqui, ó. Aqui então, através do meu catalisador, tá? Não sobrou nada diferente, ó. Só tá aqui para mim, né, o cloreto de vinila, tá? Na reação de condensação, eu vou ter um produto secundário. Muito bem, tá? O exemplo que eu coloquei para vocês aqui é justamente a poliamida, tá? O nosso nylon, conhecido de forma comercial, tá? Neste caso, eu vou ter então aqui para mim, ó, tá? Acho que eu coloquei mais adiante aqui, ó. Não, tá aqui, perdão, gente. Eu vou ter então a liberação do que? Ó, H2O, ou seja, eu estou liberando água, tá? Então, aqui eu tenho então meros diferentes, monômeros diferentes, tá? Lembrando que agora aqui é o nylon, tá, minha gente? Então, olhando lá no início, né, tá? Ela é uma reação de condensação e neste caso vai ser um copolímero, ó. São meros distintos, tá? Então aqui dois meros distintos, tá? Então, a partir da ação do ácido acético, que é o meu catalisador, eu vou obter então aqui a minha poliamida ou nylon 66, que é o nome comercial aqui, tá, gente? Então, ó, esse N representa o número de vezes que eu vou repetir isso daqui. E além de eu ter dois meros diferentes, eu estou tendo como subproduto aqui a água, tá? Então, para ficar bem claro, né, gente? Vou produzir polímeros, tá? Eu vou ter sempre um mero, inicialmente, ou monômero, tá? A partir disso, então, eu vou desempenhar essa minha reação de polimerização, tá? E vou observar, então, qual que vai ser o grau de polimerização. Então, quantas vezes eu vou repetir aquela molécula, tá? E aí eu vou ter a minha classificação, né? Se eu usar o mesmo mero, é homopolímero. Se eu usar meros distintos, copolímeros, tá? Então, eu tenho aqui, então, os dois tipos. Adição, quando simplesmente eu vou adicionar uma ou outra ali, né? Enfim, não tem nenhum produto secundário. E condensação, quando, enfim, eu vou ter um produto secundário. Então, o exemplo que eu coloquei, voltando aqui, né? É o do nylon, justamente sobrando a água, tá? Alguns autores trazem até um terceiro tipo aqui, que seria a poliadição, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o hidrogênio, tá, gente? Então, eu tenho uma molécula com terminal de hidrogênio aqui, que eu tenho um deslocamento, digamos assim, né? Ela é rompida, tá? Então, ele migra, né, para outro local, tá? Aí, enfim, né, eu tenho essa diferenciação aqui, né? Na verdade, eu não tenho um subproduto, ele troca de local. Então, por isso que alguns autores chamam de poliadição no caso, tá? Mas, enfim, aí vai mais assim como, digamos assim, a nível para vocês saberem, enfim, né, que tem essa possibilidade, né, com relação a alguns autores aí, né, tá? A nível de conhecimento. Bueno, então as forças de Van der Waals, que vocês devem ter ouvido falar em algum momento lá no colégio, lá, imagino no primeiro grau, segundo grau, né, é o que vão manter, enfim, né, tudo isso unido, tá, gente? Basicamente, isso vai impactar depois, né, dá para dizer assim, no arranjo espacial que esses polímeros vão apresentar, tá? Então, esse arranjo espacial, tentando traduzir assim de uma forma mais visual para vocês, né, tá? É basicamente o desenho, tá, dessas moléculas. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, né, no tipo linear, né, a gente vê que não tem nenhuma ligação entre cada uma dessas linhas aqui, né, tá? Já na ramificada eu já tenho, enfim, né, algumas ramificações. E na tridimensional eu tenho, inclusive, ligações entre elas. Tá? Então eu consigo perceber que este desenho, entre aspas, aqui, né, está diferenciado entre essas representações aqui, né? Tá? Logo, isso é derivado basicamente aí, né, da forma que esses meros, né, que esses monômeros, enfim, né, vão se
agrupar aqui, né? Claro, dependendo do tipo de reação que eu obter, tá? Então, minha gente, basicamente, então, através da forma que isso estiver, digamos assim, né, arranjada, tá? Isso que vai dizer para nós, então, se a gente vai ter, então, por exemplo, um termoplástico, ou no caso, um termofixo, ou até mesmo depois os elastômeros, né? Então, para a gente começar a entender, né, as características de cada família polimérica, né, e entender também, assim, ó, que tipo de processo vai ser possível, né, eu fazer com alguma família ou com outra, né, basicamente eu tenho que ter esta percepção, tá, gente? Então eu vou dar um pause agora aqui no vídeo, até para não ficar muito extenso essa parte, né, e eu poder dar uma respirada, tá? Para mim também é uma novidade isso, tá? Um abraço a todos e já continuamos no outro material, tá, gente? Até mais.